paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo. É o 14º vídeo dentro do Evangelho de Marcos. Esses vídeos eu coloco aí no canal do YouTube, no meu canal no YouTube e também no Facebook. E qual é a intenção? Como eu já tenho falado em outros vídeos, é expor o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Nós temos aí no canal vários vídeos, né, falando em Atos dos Apóstolos, vários temas relacionados ao Evangelho, à palavra de Deus. E agora, nesses últimos vídeos, nós temos colocado o propósito de expor o Evangelho que escreveu Marcos. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, esse evangelista. E já gravamos aí, já colocamos 13 vídeos. Estamos no capítulo 4 do Evangelho que escreveu Marcos. No último vídeo falamos sobre a primeira parábola que Jesus conta, que é chamada aqui na Bíblia de parábola do semeador. E parábolas são histórias, né, que Jesus contava do cotidiano daquelas pessoas. Elas conheciam, elas entendiam o que Jesus contava, porque eram costumes, né, que eles praticavam ali naquele tempo. Só que estas parábolas, elas continham nelas verdades sobre o reino de Deus, verdades, né, reveladas sobre as coisas de Deus. Então aqueles que tinham interesse, né, no reino de Deus, Jesus explicava e revelava, né, as verdades espirituais contidas naquela história, naquela parábola. Agora aqueles que não tinham interesse, que estavam atrás de Jesus somente pelo que ele fazia, né? Jesus fazia milagres, Jesus alimentava as pessoas, expulsava demônios. Então, aqueles que estavam lá só interessados nessas coisas, não no reino de Deus, era oculta as verdades espirituais a essas pessoas. Porque entendamos que para nós entendermos as coisas espirituais, nós precisamos nos achegarmos a Deus. E como é que nós nos achegamos a Deus? É através da fé em Cristo Jesus. Ele então nos dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo em nós vai revelando as verdades e vai nos ensinando as coisas espirituais, né? Se não for assim, nós olhamos para a Bíblia e entendemos somente histórias, como se fosse um conto, né, de histórias, e não é revelado a nós as verdades espirituais nelas contidas. Mas existem verdades, revelações espirituais contidas na palavra de Deus. Não é somente um livro de história, né, um conto, uma lenda ou alguma coisa desse tipo, como muitos consideram até, né? Não, existem verdades e verdades profundas, espirituais, e conforme nós vamos chegando a Deus, Deus então vai revelando para nós as verdades contidas. Esse era o propósito que Jesus falava muito em parábolas, né? Para que aqueles que não tivessem interesse no reino de Deus não entendessem, ficassem só nas coisas carnais. E aqueles que tivessem eram seus discípulos, seus aprendizes, seus seguidores, que criam realmente nele, Deus conhece, né? Eles então, a esses eram reveladas as verdades a respeito do reino de Deus. Então a primeira parábola, como eu disse no último vídeo, foi contada e chamada de parábola do semeador, onde Jesus ali, né, começando o seu ministério, ainda muito desacreditado, né? Muitos ainda não criam que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, até hoje, né? Assim, é assim. Tem pessoas que não creem em Jesus, não creem que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, até mesmo no meio religioso. Algumas religiões dizem que Jesus é criatura, foi criado por Deus, não era Deus, enfim. Muitas coisas aí são colocadas a respeito de Jesus. Mas nós cremos que Jesus é o Cristo, né, aquele que foi enviado por Deus, o Messias prometido, né, no Antigo Testamento,
ao povo de Israel, desde o início, né, desde Gênesis, né, aponta para Jesus, as Escrituras, e ele veio no tempo determinado, e é esse Jesus que aqui está revelado para nós nas Escrituras. Nós cremos que ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para perdoar os pecados daqueles que nele creem, evidentemente. Aqueles que não creem ficam, né, donos aí dos seus pecados. Mas quando nós passamos a crer em Jesus, colocamos a nossa fé nele, que ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, enviado até nós, então os nossos pecados ele assume, né, ele assume os nossos pecados, ele pagou, né, os nossos pecados na cruz do Calvário. Né? Então, aqueles que antes de Jesus criam que ele viria, o Messias viria, pela fé, também é alcançado pela graça de Deus. Aqueles que estavam ali nessa época, né, quando Jesus se manifestou, creram nele, viram Jesus, seguiram, esses também foram salvos. E depois de Jesus cumpriu aqui o seu ministério de pagar o pecado dos que nele creem, Jesus voltou ao Pai, nos deu o Espírito Santo, e a igreja está aqui na terra por um tempo determinado por Deus, pregando o Evangelho, a salvação em Cristo Jesus. Até quando? Até o tempo em que Jesus vai voltar para levar a sua igreja para estar com ele para toda a eternidade na casa do Pai. É onde ele já está, ele voltará e nos levará daqui. É assim que a palavra ensina. Né? Logicamente aqueles que depositaram a sua fé nele. Quem não crer vai ser aí destruído juntamente com o diabo, o falso profeta, o mundo, enfim, todas essas coisas que nós estamos vendo aí que são provisórias serão destruídas. E aqueles que não creem também serão. Mas nós aguardamos, né, um novo céu, uma nova terra, que habita a justiça, a felicidade. Então, todos aqueles que creem assim, aguardam essa abençoada volta de Cristo Jesus. Que vai acontecer a qualquer tempo, a palavra não mostra quando, né? Para a gente estar vigiando, crendo, vigiando, guardando a nossa fé, que Jesus pode vir a qualquer momento. Né? E ele deixou sinais, os sinais já têm se cumprido, né? Lá em Mateus 24, a gente vê vários sinais, em Lucas também. Mas esses sinais são dados a nós para que nós vigiemos, né? Sabendo que a vinda dele está próxima. E mesmo que ele não venha, aqueles que descem à sepultura, cumprem aqui o seu tempo de vida na terra, 80 anos, 70, alguns mais novos, outros mais velhos, enfim, tempo determinado também por Deus. Essas pessoas descem à sepultura e descem já com seu destino selado. Né? Ou seja, aqueles que creem aguardam a ressurreição do último dia, salvos em Cristo Jesus, quando então ele virá e vai despertar essas pessoas que estão aí aguardando nas sepulturas, nos diversos lugares, Deus sabe onde eles estão, e receberão essas pessoas um novo corpo, já que o primeiro corpo, que é o carnal, ele se desfez, né, em pó, mas eles receberão um novo corpo, né, espiritual, eterno, imortal, conforme é o Senhor, e aí estará para todos sempre na eternidade. E aqueles que não creram participarão então da segunda morte, que é a morte eterna. Bem, essa é o Evangelho. Esse é os ensinamentos básicos aí, a respeito da salvação, a respeito de Cristo Jesus, a respeito do Evangelho. Mas, continuando aqui, nós entramos aí, esticamos um pouquinho aí, né, o Senhor vai falando conosco, nós vamos falando. Mas então, no último vídeo, foi até o verso 20 do capítulo 4, onde termina essa parábola. Mas ele continua, né, depois dessa parábola chamada parábola do semeador, onde ele fala ali que a semente, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, é semeada, né?
por Deus, através de homens, de pessoas na terra que Deus prepara para semear essa semente. Foi semeada pelos profetas, por Israel, foi semeada por Jesus, foi semeada pelos apóstolos, foi semeada pelos que vieram depois dos apóstolos, é semeada hoje pela igreja, pelo poder do Espírito Santo que em nós opera. E essa semente é a palavra de Deus, é a mesma, não muda. E essa semente, quando ela é lançada, né, quando ela é proclamada, quando ela é anunciada, como aqui está acontecendo agora, ela vai cair em diversos corações. Né? A Bíblia, essa parábola que nós contamos, são 4 corações apresentados. O coração endurecido, que não recebe a semente, o diabo vem e tira a palavra do seu coração. Alguns que recebem com alegria, num determinado momento, que ouvem, mas não prosseguem, né? Ficam sem crescimento e logo já esquecem, deixam o Senhor Jesus. Outros recebem, até caminham por um tempo, mas nós sabemos que nós que seguimos a Jesus, nós somos perseguidos muitas vezes, vem tribulações, aflições, as pessoas se levantam contra nós, e por conta disso a pessoa desanima e deixa, né, o Evangelho e volta para trás. E o fruto dela fica sem muito, frutos imperfeitos. Mas tem aqueles que ouvem o coração bom, coração aberto, e persistem, perseveram, né, até o fim. A esses então dá fruto, né, alguns a 30, a palavra vai dizer, outros a 60, e outros a 100 por um. Né? Deus usa cada um conforme Deus sabe a capacidade de cada um. Essa é a parábola que foi dita, e agora ele continua no verso 21, mais algumas parábolas. Então observe que essa aqui é a primeira parábola do capítulo 4. Depois ele conta mais 3, então são 4 parábolas. Desse vídeo, então, nós vamos falar de mais 3 parábolas, sendo que uma já foi falada no vídeo anterior. E são parábolas que revelam as coisas do reino de Deus, as coisas de Deus, né? Então nós vamos ler do 21 a seguir, já que paramos no verso 20 no último vídeo. Capítulo 4 de Marcos. E assim está escrito: E disse-lhes Jesus: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Pergunta, né? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a primeira parábola. Aí, no 24, ele continua dizendo assim: E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, se lhe há dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aí ele continua no verso 26, contando então a segunda parábola desse vídeo, né, a terceira a respeito do reino de Deus. Ele dizia: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete ele logo a foice, porque está chegada a ceifa. Essa é a segunda parábola deste vídeo, a terceira a respeito do reino. E agora ele continua no verso 30, dizendo mais essa quarta parábola a respeito do reino, né? São a sequência de 4 parábolas, e a terceira deste vídeo então. E dizia, verso 30, A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? 31. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra.
mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. E cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava. Porém, tudo declarava, em particular aos seus discípulos. Essas são aí, então, uma sequência de 4 parábolas, sendo que a primeira nós falamos dela no vídeo 13º, vídeo número 13, e essas 3 aqui, nós vamos falar delas agora nesse vídeo, perfazendo então 4 parábolas seguidas a respeito do reino de Deus. A primeira, né, que ele contou logo após a parábola do semeador, ele fala sobre a candeia. O que é a candeia? Né, nós vimos isso no verso 21 do capítulo 4. Vem porventura a candeia para meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Né? Então, naquele tempo, irmãos, a candeia era uma espécie de uma lamparina, né, que havia ali um pavio, um combustível dentro dela, e acesa a lamparina, ela iluminava o ambiente, a casa, e revelava ali tudo que estava, né, naquele ambiente. E ela veio, quando ela é acesa, ela não é colocada debaixo de algum lugar, né, de uma cama ou de um alqueire, que é uma espécie de um cesto onde se media cereais. Não, ela é colocada no velador, que é um lugar próprio que existia no cômodo das casas, onde há aquela lamparina, aquela candeia, aquela luz, aquele fogo ali, a luz que ia iluminar ali, era colocada no velador, no alto, para que pudesse iluminar todas as coisas. Então, quando o reino de Deus, o próprio Senhor Jesus revelado a nós, né, ainda que o reino de Deus sempre existiu, Deus sempre reinou e nunca deixou de existir, mesmo antes da fundação da terra, mas a revelação maior nos dada até hoje por Deus é o Senhor Jesus, né, que veio até nós e ensinou todas essas coisas que aqui estão, né? E essa luz, ela ilumina tudo, nada fica escondido diante dela, né? Tudo é descoberto, nada fica em oculto, tá certo? Então, tudo é revelado, né, pela palavra de Deus. É só você, né, colocar essa candeia aonde você está, né, iluminar aí a sua mente com essa candeia, e você vai conhecer todas as coisas a respeito do reino de Deus, né? Deus revela, só que tem pessoas que pegam por incrível que pareça, né, ou não acende essa candeia, não creem nessa candeia, que é Cristo, que é o Rei de Deus, ou então esconde ela, né, e aí fica sem a revelação completa das coisas de Deus. Mas a candeia é para isso, né? Jesus veio para iluminar, certo? Para revelar tudo que muitas vezes está oculto a nós, né? Por quê, irmãos? Porque o reino de Deus, ele é espiritual, né? O reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. Você não pode dizer o reino de Deus está aqui, está ali, está... Não, o reino de Deus, ele está entre nós, né? Ele existe desde a eternidade e sempre vai existir, porque Deus sempre reinou, ele nunca deixou de reinar, tá certo? Mas nós não podemos ver ainda, por isso que nos é dada a fé, né? Pela fé que nós participamos do reino de Deus. É pela fé que nós somos participantes da graça de Deus, não é? Porque ainda nós não podemos ver por vista, nós cremos por fé. O justo viverá da fé, não é? Mas quando o Senhor se manifestar novamente, que ele virá, conforme nós já falamos, então ele virá buscar a sua igreja para levar para lá, aonde nós cremos hoje pela fé que iremos um dia. E quando chegar aquele dia, aí nós já não precisaremos mais da fé, porque assim como ele é, veremos nós. Aí nós passamos a ver por vista, e não somente por fé. Então hoje,
enquanto Jesus ainda não veio buscar o seu povo, Deus deixou a sua palavra, o Espírito Santo, enviou Jesus, tudo isso para iluminar, né, a nós, para que nós não ficássemos na escuridão, sem a revelação das coisas de Deus. Mas é aqueles que querem, né, que pega a candeia, que é Cristo, e realmente coloca para iluminar tudo em nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que Jesus está falando, né? O próprio Senhor Jesus, lá em João 8, né, ele, depois de perdoar o pecado de uma mulher adúltera, ele foi muito questionado a respeito disso. Ele perdoou então aquela mulher. Aí em João 8, capítulo 12, ou verso 12, Jesus disse assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus é a luz, é a candeia, né, que veio para ser colocada no velador, para iluminar, né, toda a nossa vida, tudo aquilo que muitas vezes nós não sabemos, não conhecemos a respeito do reino, mas o Senhor, ele revela a nós, né? Então esse é o sentido aí da primeira parábola aí que ele conta a respeito do velador. Tá certo? E depois o 24, irmãos, ele dá uma advertência, ele faz uma advertência. Atendei ao que ides ouvir. Quando você estiver ouvindo, atendei. Obedeça, né, aquilo que você está recebendo. Tá certo? Por quê? Porque a palavra de Deus, quando vem a nós, né, ela não serve somente para nós passarmos para outras pessoas, ela serve para nós também. Então ele diz aqui: com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Então, quer dizer, quando nós recebemos a palavra de Deus e passamos a anunciá-la a outras pessoas, da mesma forma que essa palavra vai medir aquela pessoa, ela também vai medir a nós. Isso significa o quê? Que quando nós ouvimos a palavra e recebemos as instruções de Deus reveladas a nós devemos andar conforme a palavra. Porque se nós não andarmos conforme a palavra, tá certo? Com a medida que nós vamos medir as pessoas ao anunciar a palavra, não é nós que medimos, é a palavra. As pessoas também vão anunciar nós. A palavra de Deus vai medir a pessoa que está ouvindo e vai medir a nós também. E a nós que estamos falando ainda vai ser acrescentada, vai exigir mais ainda de nós. Então é para nós atentarmos bem, né? Muitas pessoas estão aí, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós queremos anunciar o reino de Deus, porque nós amamos as pessoas, mas nós falhamos ainda, né? Erramos muitas coisas. Mas devemos nos esforçar para andar conforme essa palavra. É a palavra que nos mede, né? Mede aquele que está ouvindo e mede a quem está falando também. E quem está falando, a medida é maior ainda, é acrescentada, diz aqui. Então nós temos que pregar a palavra, temos que atentar para que essa palavra também seja verdade em nossa vida. Porque se nós pregamos e não cumprimos, nós seremos medidos por ela também. Com a medida com que medirmos, nós seremos medidos. Então, precisamos estar atentos a isso e obedecer a palavra para poder viver o que a gente prega, né? Eu não posso pregar aqui uma coisa, eu não posso pregar contra o pecado e viver em pecado, né? Eu não posso pregar contra o adultério, que é pecado, e viver no adultério. Eu não posso pregar contra a mentira e viver na mentira, né? Então, se eu prego a palavra, se eu ensino a palavra, eu devo viver a palavra, eu devo praticar a palavra, porque com a medida com que a palavra mede lá, ela mede aqui também. E aqui mede mais ainda, porque é mais rigoroso para aquele que fala do que para aquele que ouve os juízos da parte de Deus, né? E ele conclui no 25, porque ao que tem, se lhe há dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, se você ouviu a palavra, guardou ela no seu coração, pratica a palavra, né,
procura andar conforme a palavra. Deus vai acrescentando mais para você, né? Mais conhecimento, mais revelação do Espírito Santo, mais coisas Deus vai revelando. Mas se você recebe a palavra, se você ouve a palavra e não guarda, não tem ela no seu coração, até o pouquinho que você recebeu vai ser tirado de você. É esse o sentido que Jesus está falando aqui, né? Aí depois dessa exortação, desse aviso que o Senhor dá aos seus discípulos, ele vai falar de mais uma parábola que é chamada aqui na Bíblia a parábola da semente. Lembrando que esses títulos que são colocados aqui foram colocados por homens, né? A parábola do semeador, porque fala do semeador que saiu a semear. A parábola da candeia, porque fala da candeia, da luz. A parábola da semente, agora que nós vamos falar aqui, né? Aí ele fala assim, ó, o reino de Deus, né, é assim como um homem que lançou a semente, né? Você lança a semente na terra e vai dormir, certo? E a semente, a terra, a semente lançada ali, a própria terra vai fazer a semente germinar, crescer, né, brotar. E nós não sabemos bem como é que isso funciona, né? É a terra que faz, né? Nós só semeamos. E a terra brota, faz brotar a semente e crescer. Aí ele diz aqui, porque a terra por si mesmo frutifica. E aí, primeiro cresce a erva, né? Da erva nasce a espiga e os grãos que são cheios, que são colocados na espiga. E depois que já está o fruto pronto, aí vem aquele que colhe e mete a ceifa e colhe o fruto que foi gerado ali por aquela planta, né? E assim é o reino de Deus, né? Nós não entendemos bem ainda, não é revelado tudo a nós a respeito do reino de Deus, assim como a semente, só que nós lançamos, né? A semente é lançada na terra, né, por todo mundo, já foi lançada por Deus, né? Deus já lançou a semente e por várias pessoas antes de Jesus, por Jesus, pela igreja hoje, tudo é o Senhor que faz, e o reino de Deus vai crescendo. E o reino de Deus vai crescendo. A gente não sabe bem como isso acontece, né? Quem é de Deus? Quem faz parte do reino de Deus? Será que eu faço? Será que você faz? Quem faz parte do reino de Deus? Né? Deus sabe. Nós não sabemos bem como é que como é que funciona isso. Existem pessoas da igreja que acham que estão salvas, infelizmente a realidade é essa. Pode ser que elas não estejam, né? Como existem pessoas que talvez nem frequentem a igreja, mas têm, né, a graça, a misericórdia do Senhor e vai fazer parte do reino de Deus. A gente não sabe bem como é que funciona, como é que o reino de Deus cresce na terra, mas ele cresce, né? Começou lá no Éden com um homem, né, Adão, e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. O reino de Deus é muito combatido até hoje, né? Os cristãos são perseguidos, mortos, mas o reino de Deus sempre vai avançar. Ele nunca vai recuar. Até quando? Até o momento da ceifa, que é a volta de Cristo Jesus, quando então as pessoas que fazem parte do reino de Deus nessa terra, eles então vão ser ceifados aqui e levados para toda a eternidade. Serão colhidos da terra todos, né, os salvos desde o início, e estarão recolhidos ao celeiro do Senhor, né? E os que não são, que são chamados muitas vezes de joio, né? Aqueles que muitos parecem, mas não é joio, né? E outros que nem joio são ervas daninhas mesmo, não creem de forma nenhuma. Esses vão ser colhidos também e vão ser queimados, né? Então, esse é a parábola aí da semente. E a terceira parábola desse vídeo, que é o quarto em sequência aqui, sobre o reino, Jesus faz essas duas perguntas: a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? Aí ele fala a respeito de um grão de mostarda, que é um grão pequeno, né? Uma sementinha pequenininha, que em comparação a outras sementes ela é bem menor que as demais, né?
mas que quando ela é semeada, quando ela é colocada na terra, ela, aquela pequena semente, ela se transforma, né, numa árvore, né, numa grande erva ali, é, de tal forma que os seus ramos, né, aumentam, e até pessoas, até pássaros vêm aninhar ali nos seus galhos, né, debaixo da sua sombra ali, que que a erva aí da mostarda, né, deu ali quando ela cresceu, né. Então mostrando o quê? Que o reino de Deus, né, ele é como uma sementinha, tá certo? Que foi semeado na terra no começo e ele foi crescendo, 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 crescendo. Né? Muitas pessoas vindo bem ao Evangelho, vêm se aninhar debaixo desse reino, né? Então uma comparação que Jesus faz aqui, né? Assim como a semente de mostarda ela é colocada na terra, pequena mostarda, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Assim também é o reino de Deus, né? Comparado a essa semente de mostarda que no começo foi uma sementinha, mas que agora ela foi crescendo, 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 né? E Jesus contava essas parábolas, né? Começou a contar essas parábolas, ensinar essas parábolas, as pessoas até compreendiam o que Jesus estava falando, porque falava a respeito de, né, semeadura, a respeito de semente, que as pessoas lá conheciam bem, né, como é que era isso aí, já que, né, o povo ali cultivava, então eles conheciam bem essas coisas que Jesus estava falando. Mas para os seus discípulos, em particular, Jesus declarava, ensinava, revelava as verdades ocultas a respeito do reino de Deus. Então ele contava uma história da semente de mostarda. As pessoas compreendiam, a semente de mostarda é uma sementinha pequena, você joga na terra, ela cresce e transforma uma grande árvore, vem as aves ali e se aninham naquela árvore. É uma história, né? Agora, Jesus está se referindo à mostarda? Jesus está se referindo ao grão de mostarda, à erva, à árvore de mostarda, aos pássaros que estavam ali alinhando na árvore? Não. Ele estava falando a respeito do reino de Deus, que começou, né, pequeno e foi crescendo, 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 e muitas pessoas, né, vêm se aninhar, né, vêm se esconder, descansar debaixo da sua sombra, pela fé em Cristo Jesus. Essa é a revelação a respeito do reino de Deus. Mas aqueles que não criam ficavam na mostarda, né? Ficavam aí na árvore. E isso a respeito do reino de Deus. Mas nós podemos aplicar isso em nossos corações também, né? Muitas vezes quando nós nos achegamos, ouvimos a palavra de Deus, é uma semente bem pequenininha, né, que é plantada no nosso coração. Mas conforme o tempo passa, Deus vai trabalhando em nossos corações, vai trabalhando em nossa vida, vai trazendo um entendimento maior a respeito do reino de Deus, vai nos capacitando através de dons espirituais, e nós vamos pregando o Evangelho, nós vamos anunciando o Salvador a outras pessoas ouvem, né, o que nós estamos falando a respeito da semente, da palavra, cai em seus corações essa semente, e as pessoas também vêm a crer, ser salvas, fazer parte do reino de Deus, e assim, de geração em geração, vem o reino de Deus crescendo na terra. Até quando? Até o momento da ceifa, quando então o número de salvos, o número de pessoas que o Senhor sabe quais são, estarão todas prontas, né? Formada a igreja, né? O povo de Deus completo, número de salvos completo, que o Senhor sabe, eu não sei, ninguém sabe, mas o Senhor sabe, e eu creio que já está próximo, né? Então o Senhor vem e vai ceifar, vai tirar esse povo da terra e levar para toda a eternidade, né? E aqueles que não são, infelizmente, vão ficar e serem destruídos, que é a segunda morte, né? E vai ser muito triste para quem ficar.
vai ser muita tristeza, muita dor, muito ranger de dente, muito sofrimento. Pense bem, né? Todos os olhos verão vir Jesus buscar a igreja e você saber que você teve a oportunidade de ouvir. Você ouviu o Evangelho, mas você não creu. E você agora vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Nós podemos imaginar, irmãos, como é que esse sofrimento que vai vir sobre aqueles que não aceitarem, não receberem, não fazerem parte do reino de Deus. Mas Jesus ainda não veio. O reino de Deus ainda está na terra, parte dele, né? Porque o reino de Deus está nos céus e na terra. Os anjos também fazem parte desse reino de Deus. Todos lá os seres celestiais também fazem. É a família de Deus, juntamente com os salvos em Cristo aqui na terra. Então, você ainda está ouvindo, né? A igreja ainda está na terra, o reino de Deus ainda está sendo anunciado, a semente ainda está sendo lançada, a luz, né? Que é a igreja que reflete a luz de Cristo, ainda está iluminando a terra. O velador está no velador, a luz ainda está no mundo, né, pelo Espírito Santo que é dado à igreja ainda está anunciando a luz, que é o Evangelho, que é Cristo Jesus. E você está tendo mais uma oportunidade de ouvir o Evangelho, aceitar o Senhor Jesus, né, receber o Senhor Jesus como seu único Salvador e Senhor, se arrepender dos seus pecados e fazer parte do reino de Deus. Mais uma oportunidade, você está ouvindo, né? Aqueles que ouvirem naturalmente. Que você, né, venha receber essa palavra, essa semente com o coração aberto e fazer parte desse reino de Deus. Bem, essa é a minha oração por você, né? Essa é a minha oração pela sua família, né? Eu, pela graça e misericórdia de Deus, hoje creio pela fé fazer parte desse reino de Deus. Creio que sou salvo em Cristo Jesus, porque só tenho Cristo Jesus como meu Salvador e Senhor. Creio somente em um Deus, né? E um mediador, que é Cristo Jesus, né? Minha fé está colocada nisso e na sua palavra que me instrui. Que você possa fazer isso, né? Jesus é suficiente, irmão. Jesus é plenamente suficiente. As religiões aí ensinam coisas diversas, né? Colocam outros nomes, intercessores, intercessoras. Aí não. A Bíblia fala que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem que esteve aqui, morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Se você crer nisso, né, se arrepender dos seus pecados, deixar a idolatria, deixar os ídolos que não são deuses, né, deixar este mundo de pecado, né, que nada tem para nós, e vir para o reino de Deus, você então um dia estaremos todos juntos na glória. Amém? Aí está mais esse vídeo, né? Capítulo 4 até o verso 34. Querendo o Senhor, esse é o 14º, querendo o Senhor, é o 15º vídeo, nós estaremos a partir do verso de número 35, capítulo 4 de Marcos. Que Deus abençoe você e sua família, em nome do Senhor Jesus.